dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de geografia. Meios de transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Então, vamos falar dos transportes. Meios de transporte. Os meios de transporte são responsáveis pelo deslocamento das pessoas. Eles levam as pessoas a algum lugar. Animais, matérias-primas e mercadorias. Além de levarem pessoas, de deslocarem pessoas, deslocam também animais, matérias-primas e mercadorias, sendo de fundamental importância para a infraestrutura e a economia de um determinado local. Transporte terrestre: carro, van, tratores, as motos, caminhão, bicicleta, ônibus e trem, né? Os meios de transportes terrestres são os mais utilizados pelo homem, né? Pelo ser humano. São vistos principalmente com os tipos rodoviários, isto é, aqueles que utilizam de estradas, ruas e rodovias, como os carros, os ônibus, os caminhões e alguns outros. Além desses, existem também os transportes ferroviários, como os trens e os metrôs, andam na linha, né? Por isso que são ferroviários, andam na linha férrea. Aqui, vamos conhecer a história dos primeiros carros. Essa máquina que alterou a forma de produção industrial e mudou o modo como nos relacionamos com os veículos de transporte começou a ser idealizada no século XV, quando Leonardo da Vinci projetou um triciclo, 3 rodas, triciclo, movido a corda, como um relógio. Porém, aquilo ainda estava muito longe do que viria a ser o projeto do primeiro automóvel que a humanidade conheceria. Para chegar ao que conhecemos hoje, foram necessários muitos anos de estudo, tentativas e, lógico, paciência. Há algumas controvérsias sobre a data de invenção do primeiro carro. No entanto, registros mostram que, em janeiro de 1886, o engenheiro alemão Karl Friedrich Michel Benz registrou, acho que é isso que lê, registrou a patente DRP 37.435, 37.435, e em junho do mesmo ano apresentou o Benz patente motor Wagen, primeiro automóvel movido a gasolina do mundo. Motor Wagen, acho que é Wagen, né? Benz patente motor Wagens. Com 3 pneus, porque olha, triciclo 3, do tamanho das rodas de uma bicicleta. Chassi feito de madeira, apenas um banco e um volante, que era, na verdade, uma manivela. O veículo inventado por Benz já tinha motor de 4 tempos, como os de hoje, mas apenas 1 cavalo de potência e velocidade máxima de 16 km por hora. Andava devagar. Relatos históricos dão conta de que o modelo motor Volkswagen, né? Volkswagen, deve ter algo relacionado. Colidiu com um poste algum tempo depois de sua fabricação. Após o acontecido, seu inventor se uniu
A outra importante figura, a história da evolução dos automóveis. O também engenheiro alemão Gottlieb Daimler e fundou a Daimler-Benz, dando origem a uma das mais famosas marcas de carros do mundo, a Mercedes-Benz. Sim, ó, Benz, né? Apesar de ter sido o primeiro automóvel apresentado ao mundo, o carro de Benz não foi o responsável pela popularização dos carros. Ele não foi o responsável pelos carros ficarem populares, tá? O dono da façanha foi Henry Ford, industrial norte-americano que desenvolveu métodos para produzir veículos padronizados em massa e a preços acessíveis, a valores acessíveis. Em 1903, Ford fundou sua fábrica automobilística, a Ford Motor Company. Em 1908, lançou o revolucionário Ford T, primeiro modelo com volume do lado esquerdo e motor e câmbio fechados no capô. A evolução do designer, né, do desenho, de toda forma, dava mais segurança ao motorista e garantia mais proteção contra impactos. 5 anos depois, em 1913, instituiu o modelo de linha de produção, que resultou no barateamento ficou mais em conta, um valor mais acessível, e popularização dos automóveis em todo o mundo. Então, aqui tem um pouquinho das histórias, né, da história dos primeiros carros. Olha aqui então, tá? Olha, assim, a gente vê em filmes, né? Vamos conhecer a história do trem. O transporte ferroviário é um tipo de deslocamento que ocorre por meio de vias férreas, transportando, dentre outros, pessoas e cargas. Esse meio de transporte é um dos mais antigos. Seu surgimento está ligado diretamente com a primeira revolução industrial, acontecimento histórico que sucedeu na Europa no final do século XVIII e no início do século XIX. Essa revolução ficou marcada por duas importantes inovações tecnológicas, né? Ó, a tecnologia, a invenção da máquina têxtil e a locomotiva, ambas movidas a vapor. A locomotiva revolucionou o jeito de transportar matérias-primas e mercadorias, por ser capaz de carregar um elevado número de toneladas ao mesmo tempo. As primeiras locomotivas eram lentas, imagina carregando o peso, né? Cerca de 70 quilômetros por hora, até que não era tão lenta assim. Hoje, os modernos trens alcançam velocidades representativas para atingir até 250 quilômetros por hora. São rápidos, né? Olha a diferença, de 70 para 250. Até o começo do século XX, o trem era o transporte mais veloz. O transporte ferroviário tem seu uso difundido em todos os continentes. Ele tem o seu uso, né? Faz do seu uso em todos os continentes. No entanto, vem perdendo espaço gradativamente. Seu uso é recomendado para transportes de cargas pesadas, como minérios, produtos siderúrgicos, agrícolas e fertilizantes, para transportar mercadorias. Apesar de transportar um elevado volume de cargas por longas distâncias, o transporte ferroviário tem um alto custo na construção e manutenção das vias férreas. Então, olha aqui.
Dentre os países que mais utilizam as ferrovias estão os Estados Unidos e a Rússia. Então, olha só, quem mais utiliza as ferrovias? Os Estados Unidos e a Rússia. Ambos transportam grande parte das cargas vias férreas. Na parte da Europa Ocidental, esse tipo de transporte dispõe de grande tecnologia, sendo usado efetivamente na locomoção de pessoas e cargas. Observe que o transporte ferroviário tanto é locomoção de pessoas e cargas, mas ultimamente está sendo mais para cargas, né? Em geral, o volume de cargas e a quantidade de quilômetros da malha ferroviária estão diminuindo gradativamente. Vai diminuindo aos poucos. Gradativamente é aos poucos, para dar lugar ao transporte rodoviário. Aqui, tá? Olha aí. As imagens, né? Esse aqui fez lembrar do Castelo Rá-Tim-Bum, esse aqui, ó. Então, olha só, tá bom? Temos aí as imagens dos transportes ferroviários. Transportes aquáticos. O próprio nome já diz. Aquáticos. Água. O transporte aquático, aquaviário ou hidroviário, hidro de água, consiste no transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios ou balsas. Quando vamos para as praias aqui do Paraná, que nós atravessamos as balsas, né? Quem vai ali para Guaratuba, Caiobá, né? Via um corpo de água, tais como oceanos, mares, lagos, rios ou canais. Vamos conhecer a história dos primeiros navios. Então, vamos lá. Desde o início da história, o homem utilizou pequenas embarcações marítimas, aprendemos isso, ou fluviais, para se deslocar de um lugar para o outro. A primeira forma que o homem primitivo encontrou para se locomover dentro da água a longas distâncias foi usando troncos de madeira, como se ele fizesse assim, ó, ia colocando uma do lado da outra e amarrando. Logo foi capaz de usá-los para construir jangadas, era isso que eu queria falar, as jangadas, e depois canoas. E conforme seu conhecimento ia se aprimorando, ele utilizou outros materiais como bambu e junco, por exemplo, para estar construindo, né, esses tipos de jangada. O homem foi capaz de conquistar o mundo depois que conseguiu dominar as águas do mar. As caravelas portuguesas, lembra quando estudamos? São exemplo disso. Foi preciso muito conhecimento para construí-las, sair pelo mar, desbravando, né? Descobrindo novos lugares. Vimos em história. Isso permitiu a descoberta de um novo continente e outro rumo para a história mundial. Os europeus foram os primeiros a construir um transporte que atravessasse os oceanos. Olha os europeus aqui, né? Com o absolutismo e as relações comerciais, vários países da Europa decidiram se aventurar em alto mar através do quê? Da expansão marítima no século XV. Todo o conhecimento científico sobre os ventos, a invenção do astrolábio, lembra? E da bússola, né? Astrolábios navegadores localizados pelas estrelas, a bússola pela posição norte, a construção das caravelas facilitou a saída dos europeus de seu continente e a chegada ao outro lado do Atlântico, o que desencadeou a descoberta das Américas e sua conquista. Além disso, foi uma grande contribuição para o quê?
para a economia, trazendo novos recursos para a construção naval, viagens longas e novas mercadorias. Lembra as especiarias, né? Que contribuíam para a economia, gerava lucro. Atualmente, para chegar a esse estágio, estou falando de história dentro de geografia, na história dos primeiros navios. Atualmente, para chegar a esse estágio de tamanha eficiência, os transportes precisaram evoluir de acordo com os conhecimentos que a humanidade foi adquirindo. Então, de navios pequenos e aumentando, né? Com a tecnologia do ser humano e aumentando. Aqui, ó, podem observar, né? Olha aí. Geralmente quem faz cruzeiros, né, passeios em cruzeiros com a família é esse aqui, né? Ó, esses outros, né? Esse aqui mais antigo, esses aqui, né? Deve ter nas praias ainda lá pra Bahia, esses aqui assim, ó, né? Transportes aéreos. Olha lá. Então, pelo ar agora. Meios de transporte aéreos. Os meios de transporte aéreos são os veículos que nos permitem deslocar no mar, tá? No ar, no mar, no ar, tá? Então, os meios de transporte aéreos já diz, ó, ar, são veículos que nos permitem deslocar no ar. O ser humano fez algumas descobertas que nos permitiram desenvolver os meios de transporte aéreos. Olha lá, descobriu que o ar quente fazia elevar um balão e mais tarde um dirigível. Descobriu que o impulso dado por um motor fazia levantar voo, um meio de transporte com asas surgindo posteriormente, o avião. Temos balão, avião, né? Vamos conhecer a história do primeiro avião. 14 bis. O avião teve origem com um brasileiro de ascendência francesa, chamado Alberto Santos Dumont, que teve a vida invadida pelo sonho de voar. Olha lá, gente, olha aqui. Olha ele aqui, ó. Já imaginou? Não somente ele, mas também os irmãos norte-americanos, Wilbur e Orville Wright, realizavam inúmeros experimentos de voo. Não sei se eu falei certo ali o nome, mas tá bom. Buscando fazer com que um objeto mais pesado que o ar, olha só, tá? Pudesse o quê? Voar. Contudo, nessa época já existiam alguns veículos, como por exemplo, os balões que conseguiam se colocar acima das nuvens, baseados nos princípios de Arquimedes, né? No entanto, eles não tinham autonomia para voar. Não satisfaziam os sonhos do homem por inúmeros motivos, como, por exemplo, o fato de não poder controlar completamente o destino do voo desses veículos, tá? Foi em 23 de outubro de 1906 que Albert Santos Dumont apresentou um rústico avião a uma comissão julgadora, o 14 bis, marcando dessa forma a origem do avião. Mas também só ele andava, né? Olha lá, ó. Ele voou, mas só ele andava com o motor aqui atrás, as rodas, né? E agora que é o grande avião, que a tecnologia não fez durante toda uma história, né? Porque a tecnologia, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque a tecnologia, ela vai o quê? Ela vai
inovando. E quando vamos inovando, vamos tendo o quê? Novas técnicas para se construir o quê? Algo melhor, se produzir algo melhor, né? Então, é isso aqui, tá? Nós falamos da história. Deixa eu voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho, tá? Nós falamos dos carros, do trem, dos navios, né? E do avião, tá? Então, olha aqui, falamos um pouquinho sobre o quê? Sobre os meios de transportes e vimos que durante toda essa história existe o quê? Existe uma evolução, tá? E que todos os meios de transporte são o quê? São importantes para deslocarem pessoas, mercadorias e matérias-primas também, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Olha aqui, nossa aula fica por aqui. Sua presença faz a diferença. Sim, né? Sempre todos participando das nossas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijos, beijos. Tchau, tchau.